A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite. Os irmãos aí de pé podem, sem mais delongas, abrir um texto sagrado de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 2. Agradeço mais uma vez ao pastor pelo convite, a essa honra de estar aqui nesse mês dedicado à família. Peço perdão aos irmãos que acabaram me vendo chegando um pouco atrasado. Eu moro quase em Itaboraí e hoje é dia das mães, eu não contei com isso. Acostumado com domingo não ter trânsito, em dia das mães o trânsito é igual de dia de semana. Eu infelizmente fiquei agarrado, me perdoem pelo atraso, eu não gosto de forma alguma de chegar atrasado, me perdoem pela hora que eu cheguei. Meus irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 2. O texto diz assim, depois que eu ler o texto com os irmãos, eu convido os irmãos a se assentarem. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, para onde quer se volte. Os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, e clamamos ao Senhor que o Senhor se faça presente. Senhor, que o Senhor converta os nossos corações à tua palavra, que o Senhor nos modifique e nos molde para que sejamos bênção em nossas famílias e assim bênção em nossas igrejas, Senhor. Pai, fica conosco, em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa sem a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós somos informados pelo autor do livro que, chegando o final da vida de Davi, ele ali obviamente já provavelmente acamado, Davi, ele já percebendo que já estava chegando o seu, vamos dizer, o período da sua morte, tanto que ele fala no texto: olha, eu vou pelo caminho de toda a terra. Dependendo da tradução, ele vai dizer assim: eu vou pelo caminho que todos um dia irão de ir, depende da tradução. Ele está falando da morte. O caminho que não importa se você é rei, se você é pequeno ou grande, você vai passar. Então ele já percebendo isso, um homem que na sua história é um homem que foi vencedor de grandes empreitadas militares, um homem de feitos incríveis como derrubar gigante, homem de feitos incríveis militares, de Saul pedir para ele 100 prepúcios de filisteus, ele trazer 200. Um homem que antes não havia se conseguido tomar a cidade de Jerusalém. É Davi que conquista a cidade de Jerusalém, transforma ela em capital de Israel. Na época de Saul, na época dos juízes, na época de Josué, Israel estava na terra, mas a capital ainda não era Jerusalém. E é Davi que toma essa cidade chamada Jebus e funda ali Jerusalém. Esse homem que teve uma vida em muitos pontos controversos, esse homem conhecedor também da lei de Deus, esse homem chega no momento que ele vai aconselhar o seu filho. Alguns indicam que mais ou menos ali Salomão teria mais ou menos 17, 18 anos. Um menino ainda. Ele chega e vai dar conselhos no final da sua vida, uma vida extraordinária, 40 anos como rei de Israel, alguém que em nenhum momento, mesmo sabendo que Deus o havia colocado naquilo, ele como proceder de homem, ele nunca tentou tomar, ele teve a oportunidade de matar Saul e não matou Saul, porque sabia o que Deus havia preparado para ele. Esse homem, mesmo com erros, é considerado o grande salmista de Israel. A maioria dos salmos são considerados dirigidas a Davi. Ele é considerado um rei messiânico no sentido que da sua descendência viria aquele que governaria todas as nações. Ele chega aqui nesse momento, no momento em que ele sabe que a morte já está bem perto, a morte está às portas, a morte está, vamos dizer assim, já ao seu encontro. Ele chama o seu filho
e vai dar conselhos a Salomão do que fazer. E quando nós ouvimos aqui os conselhos de Davi, ele diz assim, olha só, ser corajoso, esforça-te, guarda a observância do Senhor teu Deus para que ande nos seus caminhos, guarde seus estatutos, seus mandamentos, juízos, tudo que está escrito na lei de Moisés para que você prospere. E em geral essa fórmula do sucesso, vamos dizer assim, da prosperidade, ela já havia sido dada em outros textos bíblicos. Quando nós temos ali Josué tomando o lugar de Moisés devido à sua morte, nós vemos a mesma parecida, a estrutura de uma promessa bem parecida quando é falado para Josué. Lá no capítulo ele diz, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais. Então somente ele repete, esforça-te, e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde tu andares, para que os seus pés não se apartem, sua boca não se aparte do livro dessa lei, para que medite nela de dia e de noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Esse tipo de fórmula do sucesso, vamos dizer assim, ou melhor, conselhos de uma bem-aventurança, você já tem. Davi fala algo muito parecido. Nós temos ali em Salmo 1, algo também muito parecido quando fala que aquele que é bem-aventurado, que não se assenta no meio de pecadores, ele fala, olha só, esse antes medita na lei do Senhor, parecido com o que Josué falou. Bendita a lei do Senhor de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria, as árvores não caem, as folhas não caem, e tudo quando fizer prosperará. Esse tipo de fórmula, esse tipo de sabedoria e de conselho divino para a prosperidade e bem-aventurança, nós já encontramos. Nós encontramos em Juí, em Josué, nós encontramos no Salmo 1 e agora que encontramos em Davi. Porém, você deve estar se perguntando, a gente está no meio da família, o que esse menino está falando? Obviamente existe um conselho aqui que Davi dá a Salomão, que ele diz assim, ó, esforça-te e ser homem. Ele fala, esforça-te, seja homem. Na King James vai dizer, obviamente ele traduz melhor essa expressão, vai dizer, seja corajoso, dependendo da expressão aqui, ser forte. E ele diz assim, haja varonilmente. Porque obviamente o texto não está falando aqui de sexualidade ser hétero ou de ser homossexual, é óbvio que não. Não é que a Bíblia não fale sobre isso, mas no texto aqui, Davi não está falando para Salomão, assim, meu filho, você não vai ser homossexual, não, tá? É óbvio que ele não está falando disso. Não é à toa que a Bíblia King James traduz esse termo de uma forma melhor. Haja de forma varonil. Aqui para nós, ser homem. E por que eu estou falando e hoje eu quero trazer como mensagem para nós hoje, como tema, ser homem? Porque quando nós falamos de família, quando nós falamos da estrutura familiar, nós sabemos que a família é o núcleo principal, tanto da sociedade como da igreja. Isso é uma coisa básica. Não existe igreja saudável se tem família, não tem uma família saudável. Se você quer ter uma igreja saudável, você tem que ter uma família e famílias saudáveis. É impossível ter igreja saudável sem famílias saudáveis. Igreja que parece saudável com famílias que não são saudáveis, na verdade está vivendo uma coisa hipócrita e mentirosa. É impossível haver igreja saudável sem família saudável. Só que então você pode estar pensando, poxa, eu não sou casado, não tenho família. Não. Aqui nós temos ensinamentos, porque quando nós falamos do núcleo que é a família, que é a instituição mais importante da sociedade e mais importante da igreja, nós temos dentro desse núcleo a família, a pessoa mais importante, não no sentido de valor, mas no sentido de responsabilidade, que é o homem. Ali, dentro do núcleo familiar, que é o mais importante, existe um personagem, uma pessoa, que assume um protagonismo, que é o homem. Ele como cabeça, como estrutura, como sacerdote. E você pode pensar, eu sou mulher, então essa mensagem não é para mim. Não.
Nós estamos aqui só para falar com quem já é família. Obviamente aqui tem ensinamentos que são para mim também, que estou casado. Porém, nós temos aqui também conselhos não só para homens, porque como obviamente estou falando seja homem, obviamente você percebe que a mensagem é para homens. Porém, você como mulher, você tem duas opções escutando isso aqui. Se você não for casado, você vai escolher, de acordo com o que está aqui, bem com quem você vai casar. Você vai decidir bem. Você vai averiguar bem. Mas eu estou dentro da igreja. Infelizmente, o fato de estar dentro da igreja não significa que você vai arranjar um bom casamento. Isso é triste falar, mas é uma realidade. Eu não conheço aqui, mas infelizmente, só no dia da volta do Senhor que o joio vai ser tirado do meio do trigo. Isso é uma realidade dolorida, mas é. E se você é casada, e isso aqui não se encaixa com o seu marido, uma mulher sábia edifica a sua casa. Você vai lutar em oração, você vai ajudar seu marido a chegar nisso aqui. Você vai orar a Deus, você vai buscar para que seu marido se encaixe com isso aqui. Porque, irmãos, infelizmente nós vivemos uma sociedade em que tenta desconstruir de forma demoníaca e gradual a imagem do homem. Não adianta, uma sociedade que não tem a imagem da família estruturada e por consequência a imagem do homem que é o alicerce da família, essa sociedade vai ruir. É o que nós estamos vendo no nosso país. A civilização está ruindo, porque famílias estão desconstruídas. Até 2010. E agora nós estamos tendo o censo do IBGE que o pessoal está passando por aí. E eu não sei nem o que vai aparecer nesse censo de desgraça. Porque em 2010 já se tinha um dado que das famílias brasileiras, mais de 40% das famílias brasileiras já não tinha a presença de um homem. Imagina agora, depois de 13 anos, que número que vai aparecer. Nós temos uma sociedade ruindo, porque nós temos paulatinamente, demoniacamente, a mídia, tudo se voltando para destruir, desconstruir a imagem do homem. É uma sociedade que o tempo todo tenta afeminar, tenta desconstruir, tenta inferiorizar a imagem do homem. Então o ensinamento que aqui Davi traz a Salomão é um ensinamento que perdura os séculos e continua útil. Ser homem. E isso não é, irmãos, para nós, só para quem vai casar ou é recém-casado, mas até quem já é casado há muitos anos, infelizmente, o pecado ele degrada o ser humano, e como qualquer pecado, nós homens, depois de anos de casado ou não, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, infelizmente aquilo que não fazia no passado começa a fazer. É por isso que às vezes você olha assim, por que eu tenho que aprender com esse moleque novo? Irmão, comigo você não tem que aprender mesmo nada, você tem que aprender com a palavra de Deus. Eu não vou aqui te dar uma palestra de casal, nada contra quem faz isso, que é muito bom. De experiências de vida, nada disso. Quem sou eu para dar experiência de vida para esses homens aqui mais velhos? Mas eu conheço a palavra de Deus. A palavra de Deus é ensinamento. A palavra de Deus está aqui. E a primeira coisa que nós encontramos na Bíblia de instruções de como uma pessoa ser homem, de como um rapaz, de como um homem se portar de forma varonil. Nós encontramos na Bíblia instruções acerca disso. Quando nós chegamos em determinados textos bíblicos, na verdade, desde do segundo para o terceiro capítulo de Gênesis, nós temos ali já instituído ensinamentos sobre o papel do homem e da mulher. Isso é básico. Todo mundo conhece muito bem Gênesis. E ali nós temos já princípios, desde muito cedo, que mostra isso. Como um homem, ele deve ter esse comportamento, como eu disse, varonil. Um comportamento de varão. Nós entendemos que, diferente do que a sociedade tenta empurrar de goela abaixo a igreja, o homem ele não é igual à mulher na sua função. Realmente na Bíblia há mandamentos que são para homens, aqui não no sentido geral de homem, mas é a questão de ser varão, sexo masculino, que não é dado para a mulher. Existem diversas instruções que são dadas a homens que não são dadas para a mulher. E é disso que a gente vai tratar aqui. Porque a
Bíblia mostra com muita clareza que o homem tem uma função distinta da mulher. De importância são iguais, mas de posição e de papel são completamente diferentes. Essa ideia de tentar transformar homens e mulheres de forma igual na sociedade, isso parece algo bonito, mas isso está de graça, porque Deus não fez assim. Biblicamente, a Bíblia deixa muito claro que isso não é uma questão cultural da época, como muitos falam. Ah, não, isso era cultural. Não. Quando Paulo fala para a igreja sobre os papéis da mulher, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, ele fala, ele justifica, ele explica, ele expõe de forma muito clara por que ele está chamando a atenção mais dos homens do que da mulher. Ele vai dizer, porque o homem foi criado primeiro. Isso é uma pergunta que muita gente se faz, por que Deus não criou logo Adão e Eva juntos? Ele tinha poder. Paulo explica por quê. Deus criou o homem primeiro, porque ele assumiria um papel de primazia dentro do lar. Ele não criou o homem primeiro porque ele não tinha poder para criar dois seres. Ele criou primeiro de propósito, porque o homem teria primazia nas suas funções. E Paulo explica isso, ele está dizendo, olha, isso aqui não é cultural nosso, porque muitos outros falam isso. Ah, isso é cultural. Não, Paulo fala, porque era assim desde o princípio. Isso não muda. E quem tenta mudar, a sociedade vai ruir. Nós estamos vendo na Europa como a coisa está feia. Alguns estudiosos indicam que a Europa não dura até 2050. Nós tivemos, mais ou menos antes da pandemia, nós tivemos, eu não sei quem lembra disso, aqueles refugiados sírios que entraram de forma escancarada em países europeus como a Alemanha, França, Inglaterra, e aumentou-se muito o número de estupro, de violência contra a mulher, de assassinato. E em alguns países como França, houve protestos de mulheres. E o momento que elas não protestaram contra aqueles muçulmanos, elas protestavam contra os homens. A Europa, que tanto bebeu nesse tipo de modernismo e mundanismo, em que homem e mulher são coisas iguais, agora está colhendo fruto. Ao ponto de mulher ir para a rua, clamar em protesto, assim, cadê os homens para nos protegerem? Os homens estão onde para se botaram. São décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, enfraquecendo a figura masculina. Agora, o choro veio. Sociedade enfraquecida. A Europa está caindo. País europeu, França, já não tem mais jeito. Muita gente diz que não tem volta. A França, até 2050, é completamente dominada por muçulmanos. Porque o muçulmano, na cultura dele, ele é o chefe da casa. Ele é o cabeça da casa. Até às vezes exagerado, mas é. E aqui a gente não tem isso. E quando nós chegamos na Bíblia, nós aprendemos algumas coisas, eu vou falar aqui brevemente de algumas delas, que é um papel exclusivo, repito, exclusivo do homem. E você como mulher, se já é casado, seu marido não é, ore e o ajude a chegar a isso. Se você não é casada, veja bem com quem você vai casar. Porque isso aqui é um princípio que é da excelência de uma família. O primeiro papel que a Bíblia ensina para nós sobre a função exclusiva do homem é a função de provedor. A sociedade tenta a todo momento embutir na figura masculina um tipo de caráter dependente. Não é à toa que você vê notícias saindo do tipo: aumenta o número de homens que são sustentados pelas suas mulheres. Aumenta o número de homens que agora elas vão trabalhar, eles ficam cuidando da casa. Esse tipo de coisa é incentivado. E quando você está dizendo que a mulher não pode trabalhar, de forma alguma, não disse isso. Isso nem na Bíblia está. Se você ler bem a Bíblia, é muito comum as mulheres trabalharem com os homens nos seus afazeres, nas suas oficinas. A Bíblia nunca proibiu isso, é uma proibição no islamismo, não é uma proibição no cristianismo e no judaísmo. As mulheres trabalhavam. Só que existe uma diferença muito grande em duas pessoas trabalharem. E existe uma diferença muito grande no homem assumir que ele é o provedor. Nós precisamos entender que Provérbios 24, 27 diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique o seu lar. Irmãos, a gente está vendo uma geração no Brasil, isso já chegou, alguns dados do chamado NEM, que não é que eu inventei não, nem trabalha nem estuda, é assim mesmo que eu falar.
há números absurdamente altos entre os jovens. Esse número, da última vez que eu vi, provavelmente já deve ter aumentado, já chegando a mais de 30% de jovem que não trabalha e nem estuda. Nós vemos em nosso ambiente pessoas, homens que são incentivados a serem eternamente dependentes dos seus pais. Eu vi, não me contaram dentro de igreja, de um jovem querer trabalhar e a mãe não querer deixar. Nós já vimos situações que aí eu me intervi de jovem que não trabalha, é sustentado por mãe, mas quer namorar. O texto diz muito claro, a sabedoria de Salomão: cuida primeiro do teu negócio lá fora, pronto para a lavoura, depois edifique tua casa, depois edifique tua família, depois edifique teu lar. A gente está vendo uma geração de homens que estão se eximindo dessa responsabilidade de serem provedores. Eu já uma vez uma pessoa que não era crente me perguntou, achando que ia me dar um laço, né, na argumentação, falou assim: e se sua mulher ganhar mais que você, o que você acha? Eu falei assim: eu acho muito bom. Ele achou que ele me pegou, eu falei: muito bom. Eu falei: esse não te incomoda, não? Eu falei: não. Eu falei: por quê? Porque a minha autoridade não vem do dinheiro, vem de Deus. Glória a Deus. Eu estou preocupado, porque ela ganha mais do que eu, mas a responsabilidade de sustentar a casa é minha. Eu casei minha esposa trabalhando. Minha esposa, no meio do trabalho, começou a ter problema no trabalho dela. Ela quis largar o trabalho, mas estava preocupada com as contas da casa. E eu estava vendo que aquilo estava sendo difícil para ela, não era uma bobeira. Eu falei assim: olha só, o meu papel é ser provedor. Se você tiver que largar o trabalho, eu vou ter que dar meu jeito, meu filho. O problema é meu, não é seu. Ela falou: ela largou. Eu falei: Deus me ajuda, mas isso é um problema meu. O homem tem a obrigação de engolir sapo, a mulher não tem. O homem tem a obrigação de engolir quieto, a mulher não tem. Eu que tenho que aturar meu chefe, ela não. Eu falei: dá um chute nesse seu chefe e vai embora. Deixa que eu vou segurar. Graças a Deus, Deus me manteve e me deu condição até hoje. E eu não estou preocupado, eu quero que você prospere. Porque muitos de nós achamos, homens, que a nossa autoridade dentro do lar vem porque nós ganhamos o dinheiro. Isso é o nosso papel, mas a nossa autoridade não vem do dinheiro, vem de Deus. A mulher pode ganhar 10 vezes mais do que você. O homem continua sendo chefe da casa. Porque se não vem do dinheiro, é de Deus. E essa responsabilidade de ser provedor, e não ser o que a sociedade quer, que é ser homens dependentes, homens fracos, homens que com 30 anos acham normal estar casado. E a gente sabe que tem exceção. Gente que infelizmente a gente divorciou, acontece. Teve um motivo bíblico, a gente sabe que tem exceção. Eu sei disso, eu sei que tem exceção. Mas o sujeito está com 25, 27 anos, não trabalha, não estuda. Você acha mesmo que esse homem está sendo preparado para continuar? Você acha mesmo que ele, desse jeito, aprendendo, ele vai conseguir constituir um lar? Você acha que ele vai conseguir estabelecer uma casa? Você acha que isso vai dar certo? Muitos de nós, às vezes, como pais, fracassamos, na verdade, em tanto proteger, acabamos errando. Eu já cheguei no ambiente de igreja de ver gente chegando aos 30 anos e pai passando a mão, achando que isso não é normal. O homem ele tem que entender desde antes de começar a namorar que ele tem o papel de ser provedor e não dependente como a sociedade quer dos homens. O homem é dependente de pai, de mãe, de pensão. O homem ele foi chamado por Deus para ser provedor. Deus, quando estabeleceu o Éden, antes de dar a Adão uma mulher, ele deu para Adão primeiro funções. Você vai lavrar a terra. Antes de dar uma mulher, ele deu trabalho para Adão. E nós, quando olhamos isso, nós vemos aqui, para nós nos adiantarmos, que a segunda coisa que a sociedade quer que o homem seja, é que o homem seja fraco. Irmãos, a gente nunca viu uma geração de homens tão desanimadas a fazerem coisas que são historicamente de homens. Antigamente era natural, isso era natural você falar: homem, se quer fazer alguma coisa, ele vai fazer luta. Uma vez eu tive uma discussão disso com uma menina da igreja, que eu levei um susto que eu não esperava. A gente tem hora que a gente não vê como está a coisa feia. De você olhar e falar uma coisa que incomoda, mas que pena. Mas o homem não faz balé, irmão. Que isso? O que está acontecendo nas nossas igrejas?
Homem fazendo balé, não tem nenhum problema. Não tem problema, porque balé é uma coisa delicada. E delicadeza não é coisa de homem. O homem faz jiu-jitsu, o homem faz muay thai. O homem tem que crescer sempre com aquela ideia de ser protetor, de proteger seus irmãos, de proteger sua mãe, de proteger seu pai que é idoso, de proteger sua esposa, de proteger teu filho. O homem é protetor, ele não pode ser fraco. Uma coisa que eu sempre aprendi é que Deus deu à mulher o papel de trazer beleza ao mundo, enquanto deu o poder do homem de deixar o mundo mais seguro. A beleza, o encanto não pode estar no homem, a beleza e o encanto está na mulher. No homem está a virilidade, a proteção, a robustez. Glória a Deus. O que está acontecendo com a gente? Achando normal. Graças a Deus, a Assembleia de Deus vai ter sido as igrejas que tem barrado isso ainda dentro dela. Homens dançando dentro de igreja com passos de mulher e achando isso normal. Achando normal o homem estar de tchutchu dentro da igreja. Aí você fala assim, não é possível. O cara está dentro da igreja assim, no santo dos santos. Você acha isso normal? Não é possível. Não é possível olhar para isso. Moço, se você acha isso normal, você precisa dar alguma coisa errada na sua teologia. Homem com delicadeza e achar isso não é normal. Isso não é normal. Ele falou para Salomão, age de forma varonil. O homem ele tem esse papel. Quando Paulo fala em Efésios 5:23, ele fala porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja sujeita ao seu marido. Aí vem, vós maridos, amai vossas mulheres. Ok. Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui mudou tudo. Porque esse tipo de amor não é cobrado da mulher, é só cobrado do homem. Da mulher não é cobrado um amor sacrificial, do homem é. São funções diferentes. A mulher não dá vida pelo homem, quem dá vida é o homem, não é a mulher. Quando ele fala assim, e assim se deu por ela, ele está dizendo assim, assim como eu me entreguei para a minha igreja, o homem é, na visão familiar, o Cristo e a mulher, o corpo é a igreja. É o homem que dá a vida para a mulher. É o homem que se sacrifica, é o homem que tira da própria carne, é o homem que tira do próprio bolso, é o homem que pede para a mulher ganhar. Mas como a gente quer que as nossas filhas casem com homens dessa forma, quando solteiros esse tipo de comportamento não é incentivado. Não é incentivado de proteger a menina, de proteger o mais velho, a gente não incentiva isso. Aí quando casa a gente vê que o cara não dá a vida pela mulher, mas é óbvio. Isso não é incentivado. O cara não cresce com aquela ideia de que ele é um protetor. Ele não cresce com essa ideia. A gente não educa mais homem para ser protetor e guardião. Eu na minha igreja cheguei no momento, eu sou diácono, que eu cheguei, tem o horário da oferta, tem culto lá que enche mais. Aí o irmão dessas vezes não veio com minha irmã, aí pedi assim, não, na porta sempre fica homem. Falei assim, não, sai vocês, deixa a mulher lá para vestir. Eu falei, opa, para. De jeito nenhum. A porta da igreja não fica mulher, é homem. Aí pastor, deixa elas colherem a oferta. É o papel do homem que está aqui no guardião da porta da igreja. A mulher não tem que ficar aqui. É a gente que segura ali, gente bêbada, vizinho maluco, gente drogada. É o homem que tem que estar ali. É o homem que é protetor, é o homem que é guardião, é o homem que se sacrifica, é o homem que tira da própria carne para dar para a mulher, é o homem que entra na frente da bala, é o homem que é ele que se sacrifica. A gente não percebe e a gente vai tirando isso da imagem masculina até dentro da igreja sem perceber. Não de forma maldosa, mas não percebe que a gente não faz isso. Uma vez eu já dei aula para crianças, que um rapazinho ele deu um tapa numa menina. E muitas vezes hoje em dia, esse negócio de educação revolucionário que hoje em dia tem, essa bobagem, hoje acha normal esse tipo de coisa. Ele bateu no rosto da menina, bateu aqui. Eu já estava falando com ele um tempão. Vocês vão se escandalizar, mas entenda o momento que eu estava. Ele acertou um soco aqui na menina. E eu falei para ele, cara, você vai machucar a menina. Ele falou, acertou. Ele tinha mais ou menos 8 anos. Eu falei assim, cara, se você acertar de novo essa menina, eu te jogo pela janela da igreja. Não tinha como, porque tinha grade. Mas nunca mais ele fez. Se você vai jogar nessa janela. Aí numa reunião de pais, eu falei assim,
Pais, eu posso não ser pai, mas eu sei o que está escrito na Bíblia. Homem que desde a igreja, criança que bate em menino e acha isso normal, provavelmente pode estar vendo isso dentro de casa. Os pais, calma aí. Como que é isso normal bater numa menina? A gente não está vendo. O homem protetor não está sendo educado para isso. Uma vez isso, irmãos, esse papel de protetor. E a gente fala, Vitor, por que você está falando isso? Eu tenho um amigo que ele já foi escrivão da Polícia Civil ali de Alcântara, do lado do antigo Cenas, agora Açaí. Vocês conhecem ali, a delegacia ali. Ele já foi aquele homem que a pessoa senta para fazer uma ocorrência, ele, na época, ele era o que ficava digitando, né? Ele fazia aquela ocorrência. Antigamente ainda não tinha esse negócio de online, ainda era presencial. E ele me contou uma coisa, irmãos, que eu só acredito nele porque ele é um amigo de muitos anos e eu conheço o caráter dele. Ele é amigo já dos meus pais. Ele falou uma coisa que é de uma tristeza, irmãos, você ouvir. Ele falou assim para mim, Vitor, a maioria das ocorrências que eu pego aqui, mais de 60% são de presbíteros e diáconos que batem em mulher. Irmão, você ouve isso e fala, não é possível. Não é possível. Você está brincando, Vitor? Eu só acredito que eu conheço ele. Ele é uma pessoa de caráter. Se é outra pessoa que me conta, eu não acreditaria. Ele falou, a maioria das ocorrências aqui é de pastor, gente evangélica, a mulher fala, não é quando está correta, solta tudo, né? Na hora que você fala, pastor, você quer falar ocorrências altíssimas de homens dentro da igreja que perderam o seu papel de protetor e se tornaram os algozes das suas próprias famílias. Que tristeza esse dado, Jesus. Porque desde criança bate numa menina e ninguém corrige. Cresce, amanhã bate na mulher e ninguém corrige. Mas Deus nos chamou para sermos protetores, para sermos o guardião de nossos lares. E, irmãos, para nós aqui, remimos bem o tempo. A terceira coisa que a sociedade ela quer fazer como homem é afeminar o homem. Uma das coisas que nós mais vemos no ambiente midiático é como é muito dito a expressão masculinidade tóxica, como desconstruir o homem tóxico. E nós vemos que, na verdade, muito do que é tentado desconstruir não é uma masculinidade tóxica. Na verdade, é a masculinidade. O incentivo de homens se tornarem afeminados é uma coisa brutal nos nossos dias. É moda de homem usando cropped. É moda de maquiagem entre homens, que hoje em dia já é normal. É moda de homem afinando sobrancelha. É moda de homem em manicure e pedicure. Isso é moda. Isso é moda. E quando você vai criticar isso, eles vão dizer assim, essa é masculinidade tóxica. Só que quando Pedro diz à igreja, no capítulo 3, versículo 7, maridos, vocês igualmente vivam uma vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil. Pedro está dizendo, não adianta. A parte frágil do casamento, a parte frágil é a mulher, não é o homem. Isso é da característica da mulher, ela é mais frágil, ela é um vaso mais frágil. O papel do homem não é ser afeminado, o papel do homem é ser viril. Nós vemos na Bíblia isso desde o começo, Adão. Eva peca. Pega do fruto proibido, cai na conversa da serpente. Adão vai lá, de vez de dar repreendida, come junto. Quando Deus aparece e pergunta, Adão, que houve? Adão faz o quê? A mulher que tu me deu. Que cara de pau falar isso na frente de Deus. É muita cara de pau. Nunca, Adão é o primeiro malandro da história. Na cara de Deus ele fala, a mulher que tu me deu. Tipo assim, culpa sua, não tem nada a ver com isso não. Que isso? Olha esse mané possível que ele falou isso para Deus. É o primeiro, homens omissos. Homem que não tem, o que eu falo na questão de virilidade? É o homem que faz e assume que fez. Irmãos, eu falo isso porque eu já dei muito aula, eu sou professor de seminário, já dei muito aula em igreja aqui em São Gonçalo. Muita igreja, já preguei em muito lugar. Irmãos, o que você mais vê de reclamações de pessoas que saem de igreja? Às vezes não é reclamação de escândalo, de pecado sexual. É muita reclamação do tipo, o pastor fala uma coisa e faz outra. Eu ouço muito isso.
A pessoa sabe que é porque é escândalo sexual, roubou dinheiro. Não. A pessoa fala uma coisa e faz outra. Diz uma coisa e fala outra. Não tem coragem de assumir o que fala. Isso é a característica da nossa geração. Homem que fala uma coisa e não assume o que fala. Não banca o que falou. Não assume o BO daquilo que ele disse e proferiu. Homens que não assumem o seu papel de cabeça, tanto na igreja como no lar e nos seus ministérios. Homens assim como Adão, que quando chega diante de Deus fala, é a mulher que você me deu. Mas, irmãos, realmente, se você olha no texto, nós percebemos que quem pega primeiro não foi Adão, foi Eva. Só que Deus vai primeiro em Adão, sabe por quê, irmão? Porque quando o homem erra, é responsabilidade do homem. Mas quando a sua mulher erra, a responsabilidade também é do homem. Porque ele é a cabeça do chefe. E hoje nós vemos isso chegando, homens afeminados, homens covardes e fracos, que não seguem o conselho que Deus deu através da boca de Davi. Sejam varões viris, tenham um comportamento varonil, entendendo que a mulher é o mais fraco. Quando nós chegamos com Abraão tem uma promessa clara de Deus, que ele daria a ele descendente, não importava a idade. E a sua esposa sabia dessa promessa também. Mas o tempo passa, a promessa não se cumpre. Chega Sara ali naquele ambiente e fala para Abraão, só Abraão, a hora está passando, Deus não está cumprindo. Pega a minha serva, que isso era uma lei da época, cultural da época, e você coabita com ela para que você possa te dar descendente. Abraão se omite no seu papel. Ele fala, não, eu não vou fazer isso. Eu sei que você está desesperado, eu sei que você quer um descendente, mas Deus nos fez uma promessa e vai cumprir. Abraão, quem lê o texto percebe que ele se omite, ele fala, vê o que vai dar e a coisa só vai degringolando. O relacionamento com Agar vai degringolando, porque Agar começa a humilhar Sara por causa de ter um filho, e todo mundo conhece a história do que vai dar. Homens omissos, Eli, sacerdotes que nós vimos no período dos juízes, filhos ali que também eram sacerdotes. Acontece na história que esses filhos de Eli, nós percebemos que eles tinham um comportamento imoral. E os sacerdotes que não eram obviamente filhos de Eli se reúnem ali para falar com ele, olha só, e mostrar e provar, os teus filhos estão roubando, são homens imorais, são adúlteros. Ele se revolta, não dá ouvidos à instrução, encobre o erro dos seus filhos. Só que Deus não tem por inocente o culpado. Deus julga a família, os filhos dele são mortos, e ele é morto. Homens omissos que não têm pulso para tomar a decisão. Uma vez eu trabalhei muitos anos com discipulado, e um dia um pai de uma menina veio conversar comigo, que ela estava com as notas muito baixas na escola. Ele veio conversar comigo, até decidi que esse homem está vindo conversar comigo. Eu não sou de casado, na época, muitos anos. Sou de casado. Ele veio conversar, minha filha está com nota muito ruim, você quer se falar. Eu falei assim, pai, vamos lá. Você veio me falar comigo, então você vai ouvir minha opinião. Você que veio perguntando, foi até você. Aí falou, não, tá bom. O que você acha que está acontecendo com sua filha? Eu acho que minha filha está muito tempo na internet. Ela está perdendo muito tempo no Facebook. Eu falei, eu percebo. Porque quando eu abro meu Facebook só aparece a cara da sua filha. E o que você acha? Tem que tirar, né? Bom, a conversa foi assim, diante de Deus. E o que você acha que tem que fazer? Mas ela vai ficar triste, né? Eu por dentro me moendo, mas por fora tem que manter a cara, né? Aí eu falei assim, pai, eu posso não ser pai, não tenho nenhuma moral para dizer sobre educação de filhos, eu não tenho experiência. Mas eu conheço a Bíblia. E a Bíblia diz que há bem-aventurança na vara, na correção. Aí ele, e eu falei ali nem no sentido de bater, mas no sentido metafórico. Aí ele, não, mas eu nunca bati na minha filha, quem bate é a minha mulher. Eu por dentro. Eu me seguro, mas por fora tem que manter a imagem. Tem que ser educado, até que ele é um homem mais velho, tem que manter respeito. Eu falei, não é para bater.
Que tal você botar ela de castigo? Parece que eu descobri a pólvora, né? Aí ele, eu acho que eu vou fazer isso. Eu falei, não, pai, você podia fazer, né? Tipo assim, tira dia de semana e entrega no final de semana. Resumindo, irmão, passou um semestre, ele botou realmente o menino de castigo. Adivinha o que aconteceu? A nota dela subiu. Meu Deus, gente! Ao ponto que chega a omissão de homens das pedras, que sou eu, porque eu não era nem casado, clamar e falar, eu vou botar o filho de castigo. Ao ponto da pedra clamar, que moral que eu tenho para falar sobre um pai que não cuida de um filho. E eu falei, meu irmão, o que está faltando para você arrancar o telefone dela? Nossa, botar ela de castigo. A nossa geração de homens que não assumem as suas responsabilidades, são omissos, não têm comportamento viril, são fracos. Irmão, ninguém está dizendo aqui que o homem não pode chorar, não é isso, ninguém está falando isso. Mas, irmãos, a fortaleza dos nossos lares somos nós. A mulher, como vaso mais fraco, ela precisa ver no homem fortaleza. Ela precisa ver no homem uma torre forte. Ela precisa ver no homem um muro. Irmãos, quantas das vezes minha esposa estava chorando e eu engoli o choro para consolar ela, para quando ela estivesse dormindo eu chorar sozinho com Deus. Quantas vezes? Quantas das vezes, irmãos, eu em funerais, que eu descobri que eu tinha talento para funeral por causa da igreja. Mano, eu não tinha nada a ver com a pessoa. Mas, irmãos, e nada contra, porque eu já perdi gente muito próxima. Mas, irmãos, eu já vi situações de eu não era nem da igreja, eu tinha chamado para dar uma palavra porque os homens não estavam aguentando falar. Eu falei, que isso, gente? Não estou aguentando. Eu cansei de dar palavra em funeral que não tinha nada a ver com a pessoa, porque os homens não tinham condição mental para aquela situação. Eu falei, gente, que isso? Eu aprendi de um pastor que tem um ministério no Rio Grande do Sul, que ele fala assim, o pastor Jack, irmão, seja o que consola e não é consolado. O homem tem que ter esse papel de firmeza no meio da tragédia, de escudo no meio da tempestade. A mulher precisa olhar para nós e ver um homem viril, forte, que aguenta a pancada. Homens que seguram o peso das suas responsabilidades. Nós vemos uma geração de homens que reclamam, a mulher está assumindo isso. A mulher está tomando um monte de mulher virando pastora, virando líder. Por que será? Quando nós chegamos no livro de Juízes, nós temos a história de Débora, que é a primeira juíza ali, só que ninguém lê o texto direito. Por que Débora foi juíza? Porque um homem se omitiu da sua função. Ao ponto que Débora fala, é você que tem que ir, eu não vou não. Mas o que é isso? E homens perdendo a sua posição viril, porque não assumiram e não entenderam que Deus os chamou para serem homens. Homens, Deus nos chamou para sermos fortes. Deus nos chamou para sermos fortalezas. Glória a Deus. Quem segura a batata quente do ministério é o homem. Quem enche cabeça e se esquenta com dinheiro, quem se esquenta a cabeça com o ministério é o homem. Quantas das vezes com um problema grave dentro da igreja, minha esposa vem perguntar, amor, o que está acontecendo? Amor, se acalma que isso aí quem vai cuidar sou eu. Isso não é para você estar se aborrecendo. Mulheres que eu já vi em ministério se desdobrando porque os homens não assumem mais e as mulheres que têm que assumir um papel que não é delas. Deus não chamou-nos para isso. Assim como Deus falou para Salomão, Ele fala nos dias de hoje, ser homem. Vocês precisam ser provedores, vocês precisam ser protetores, vocês precisam ser viris, vocês precisam ser fortes. Porque Deus nos chamou para essa responsabilidade. Se nossos lares estão ruins, primeiro é culpa nossa, como homem. Não podemos ser como Adão. Mas foi a mulher que errou, foi meu filho. A culpa é nossa. Deus nos chamou para ser cabeça, não é para se sobrepor a mulher e humilhar. É para entender que existe uma responsabilidade sobre nós que não está nela. Mas que o Senhor nos ajude essa noite a assumirmos as nossas funções para que nossas igrejas sejam saudáveis, para a glória de Deus. E que Deus nos ajude, as meninas novas, a escolherem bons homens, aos pais educarem filhos para isso. E nós que já somos casados, que o pecado não consiga nos transformar com o tempo e nos mantenhamos assim firmes até a volta de Jesus como um homem segundo a palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe essa noite, em nome de Jesus. Amém.